Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do futebol. O seguinte, de a gente falar de mercado de transferência, de a gente falar sobre Aníbal Moreno no Palmeiras. Está o primeiro reforço confirmado aí para essa janela de 2020. Vamos entender primeiro, para a gente entender a importância da vinda de um jogador desse, a gente já saber o contexto que ele vai ser encaixado. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então, quando a gente olha o Palmeiras, e obviamente a gente vai tentar observar a competição que o Aníbal participou, e o Palmeiras também, que é a Libertadores, então essa vai ser a base para poder utilizar, para tirar como parâmetro e comparação das coisas. Se você olhar o Palmeiras no começo da temporada, e aí pegando os jogos da Libertadores, você tinha ali basicamente a seguinte disposição em campo. Você tinha o Everton no gol, você tinha uma dupla de zaga com o Murilo e o Gustavo Gomes, ou o Gustavo Gomes, depende do jogo. Você tinha o Marcos Rocha ou o Mike na direita, Piquerez na esquerda. Na dupla de meio campo você tinha o Gabriel Menino e o Zé Rafael, com o Rafael Veiga como um camisa 10 e mais à frente um trio de ataque. Com o Arthur pela direita, com o Dudu pela esquerda e também com o Rony mais centralizado. Se a gente for olhar o último jogo do Palmeiras, e aí é claro, a gente está observando uma evolução do Endrick, uma queda de desempenho do Rony, uma queda de desempenho do Arthur, uma saída por lesão do Dudu. Então, assim, você tem uma modificação muito grande na forma de jogar. Mas encaixou agora, esse final de reta de Brasileirão. E aí, nesse final de reta de Brasileirão, você já tem uma outra escalação, completamente distinta da primeira. Você tem o Everton no gol, você passa a ter o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro, Murilo mais centralizado, com o Gustavo Gomes mais à esquerda, passa a ter o Mike jogando na ponta pela direita e também o Piquerez jogando na ponta pela esquerda, com dois meias centrais, sendo que nesse momento o Richard Rios e o Zé Rafael, que são geralmente quem compõe essa dupla de meio campo, com mais à frente você tendo o Rafael Veiga. À frente, no comando de ataque, você tem o Endrick e jogou contra o Internacional o Breno Lopes. Então, assim, perceba como já modificou a característica. E por que isso é importante? Porque a posição que, em tese, o Aníbal Moreno disputa é a do Zé Rafael. Tá? Em tese, é essa posição que ele vai disputar. O Richard Rios usou o Zé Rafael, mas provavelmente o Zé Rafael pelas características. E aí, nesse cenário, o que vale a pena a gente começar a comparar em termos de organização? Organização também das equipes. Então, aonde joga no Racing o Aníbal Moreno e aonde que, ao jogar no Racing, ele pode encaixar nessa equipe sem ter essa característica. Se você for olhar o desenho, o que muda entre as duas equipes é a ponta do triângulo, que a gente vai chamar. Tá? Você tem um camisa 10, de fato, no Palmeiras, que é o Rafael Veiga, e você passa a ter um camisa 5, entre aspas, um volante ali, que é o próprio Aníbal Moreno. Assim, o Moreno começa a jogar ali como esse volante, nesse trio que está tendo de proteção, né? Então você tem ali uma linha de 3 zagueiros, 2 alas, um trio de meio campo mais próximo daquele trio do Barcelona, né? Um volante e 2 centrais, que necessariamente 2 volantes ou 2 meias centrais e um meia ofensivo, se colocar assim, e 2 atacantes. Então, assim, nesse momento, acredito eu que a função do Aníbal, que estaria mais próximo ali da função ou do Richard Rios ou do Zé Rafael, encaixa bem. Então, se para o torcedor do Palmeiras, acredito que não tem uma dificuldade de adaptação nesse modelo de jogo, nesse esquema de jogo. Se a gente for tentar colocar isso naquele 4-2-3-1, já começa a complicar, muda a dinâmica. Tá? Então, do jeito que está aí, tem um encaixe muito claro na posição do Zé Rafael ou na posição do Richard Rios, um dos dois. Tá? A gente vai utilizar como ponto de comparação, nesse cenário que a gente está fazendo, justamente o Zé Rafael. Assim, esse ponto ele é importante justamente para a gente conseguir traçar nesses cenários o que a gente consegue entender como movimentação desses jogadores. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Aníbal Moreno no Racing, essa é a Libertadores dele, né? Dados compilados da Libertadores, você passa a ter essa zona de atuação em azul. Tá? O que difere da zona de atuação, por exemplo, do Zé Rafael? Então, o que vai diferir da zona de atuação de um para outro? Você vai ver o seguinte, o azul ele está na mesma proporção
em termos de distância entre a linha das áreas, mas o que vai mudar entre os dois é a distância com a linha lateral. Por quê? Porque boa parte da temporada o Zé Rafael jogou no Brasileirão ou na Libertadores com dois laterais e dois zagueiros, ou seja, tem uma linha aqui, e esse cara fazendo camisa 5 do Palmeiras mesmo, ele precisa fazer esse balanço todo, ou seja, ele participa muito mais vezes de fato. Ele não tem dois caras aqui, se um vai sair, esse cara tem que ficar fazendo esse balanço para fazer a jogada fluir. Quando você joga com 3 zagueiros, até mesmo um dos zagueiros pode fazer esse processo de avançar um pouco mais, pegar essa bola e começar a distribuir um pouco mais. Nesse cenário, onde o Moreno se encontrava no Racing, que jogava com 3 zagueiros, você tinha isso mais claro. Então, essa parte lateral, que tem a diferença entre os dois, é basicamente a ocupação dos alas. Então, os alas ocupam aquele espaço e você acaba tendo uma movimentação um pouco menor. Além disso, você também tem ele mais centralizado naquela linha de meio campo. Se você tem ele mais centralizado, quem vai fazer esses movimentos mais às laterais são os outros 2 meias do Racing. No caso do Palmeiras, quem vai fazer esses movimentos mais laterais é a subida do Richard Wilson, geralmente pela esquerda, e a caída e o deslocamento do Rafael Veiga pela direita. Assim, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, você começa a organizar, e quem vai ter que fazer essa movimentação é justamente o Zé Rafael. Tá? Então você tem esse cenário presente. E para a gente caminhar para o final do vídeo, vamos fazer a comparação entre os dois. Tá? Vamos pegar os dois volantes. O Aníbal Moreno foi o melhor volante da competição. Esse é o primeiro ponto. Ah, Iago, mas a gente viu um vídeo que estava o Aliendro. Então, aí temos um ponto. Os dois melhores, entre aspas, volantes à frente do Aníbal Moreno foram o Aliendro e o Eric. Só que o Aliendro e o Eric jogaram muitas vezes como meia central. Então, assim, as primeiras participações por vezes podem ter sido como volantes, mas jogaram como meia central. Então, assim, se a gente for olhar só volante mesmo, que só jogou como volante, o Aníbal Moreno foi, de fato, o melhor. O Zé Rafael foi um dos melhores também, 94, sim. Então, assim, por overall, não muda muita coisa. Tá? Lembrando que na posição, sendo o melhor, você leva 100 no overall. Tá? Onde que é a vantagem de um para outro? Você tem um cenário de vantagem para o Aníbal Moreno postado em converter gol, faço gol, e também na capacidade dele de finalização. Jogador que também consegue dar, além de um apoio defensivo bom, ele consegue auxiliar um pouco mais de vezes na chegada mais à frente. Então ele te dá uma opção também de finalização a longa distância, ele te dá uma opção melhor ali na parte de apoio ofensivo, então ele consegue te dar essa opção um pouco melhor para essa construção. Onde que o Zé Rafael contribui mais? Contribui mais no ritmo do jogo, relacionado a passe, em progredir em campo, ou seja, encontrar os espaços ali para fazer a progressão, também nas formas de recuperação e no bloqueio. E aí você tem duas características diferentes. O que é importante ressaltar aqui? Apesar dos esquemas serem parecidos, de 3 zagueiros principalmente, não necessariamente as demandas vão ser parecidas. O que eu quero dizer com isso? Grande parte das vezes, você vai ter um Palmeiras mais dominante do que o adversário. Então, Palmeiras com mais passe, Palmeiras que vai progredir, um Palmeiras onde ele não vai depender tanto desses meias buscando a finalização porque os atacantes já vão criar. Então tem tudo isso para entender desse jogador e de como ele vai ter que se adaptar a isso também. Tá? Então o Palmeiras tem uma equipe melhor do que a do Racing. Né? Se ele já fez isso com o Racing, a tendência é adaptado fazer daí para mais. Tá? E daí para mais é de fato um bom reforço. Eu vou aproveitar para a gente trocar essa ideia e vou colocar para vocês um vídeo de melhores momentos do Aníbal Moreno para vocês entenderem o perfil e também porque que ele provavelmente tende a cair nas graças da torcida do Palmeiras. Tá? Então a gente está olhando para um cara, primeiro, já deu para ver que no início do vídeo
a principal característica emocional é a vibração, né? Então já deu para entender isso. Segundo, vocês vão ver uma série de recuperações da posse. Então esse carrinho, por exemplo, é uma saída de jogo qualificada também, então principalmente com passe, desarme novamente. Então percebam como a gente vai começar a observar esse jogador dentro de algumas características que são importantes para uma equipe do Palmeiras, recuperar essa bola, principalmente recuperar um pouco mais rápido, né? E conseguir sair jogando com mais qualidade, tá? E por que isso é importante? O Richard Rios não vai fazer, o Zé Rafael não vai fazer? Não é esse o cenário, é qualificar o elenco como um todo. Então, assim, o Zé Rafael está indo para 31 anos de idade. É importante ter alguém mais novo ali que dê suporte para no dia que você não estiver com ele ou no dia que ele não estiver bem, a fase que ele não estiver tão bem. Então, esse é um cenário importante de qualificação do elenco. Passes mais longos, então você vai entendendo que essas características que encaixam com o modelo do Palmeiras são características presentes nesse jogador. Né? Então, você tem aí um cenário de um jogador bem interessante para a equipe do Palmeiras. Tá? Foi? Então, torcedor do Palmeiras, calma. Tá? Calma, devagar com a dor do Santa de Barro, como diriam os mais antigos. Justamente porque precisa de adaptação. Precisamos entender esse jogador dentro do processo de adaptação. Mais adaptado tem de ser um grande reforço para essa equipe do Palmeiras. E outra coisa que é importante, para a gente finalizar. Há de se parabenizar o Palmeiras. Eu sei que fica difícil parabenizar o Palmeiras em contratação, principalmente para a torcida do Palmeiras, né? Sim. É mais difícil isso justamente por conta do dilema com o atual presidente. Mas, assim, tem algumas contratações que são muito boas e muito baratas. Se você for olhar o Palmeiras como um todo, a própria vinda, eu sei que eu não estou falando só da gestão da Leno, mas estou falando de todo o departamento de futebol. Gustavo Gomes, pegando o pessoal aqui da América em si, né? Sinceramente, só os brasileiros. Gustavo Gomes, o próprio Richard Rios. Então, você tem alguns jogadores agora, o Aníbal Moreno, né? Se a gente for pensar um pouco mais à frente, você pode ter outros jogadores aí presentes, o próprio Piquerez, outro lateral esquerdo, agora esqueci o nome dele também, uruguaio, que foi para Roma depois. Então, assim, você consegue ter bons jogadores que vão ocupar as posições carentes no mercado, principalmente no mercado nacional. Ter um camisa 5 é difícil, né? Você imaginar que o São Paulo passa a ter o Pablo Maia, mas sem o Pablo Maia, o Luan em uma fase. O Santos passa muita dificuldade com um camisa 5. O próprio Corinthians tem, na questão do Moscardo, um possível futuro camisa 5, mas não tem garantia. Posto Vera, geralmente. Assim, você começa a olhar para o mercado e não encontra esse cara com tanta facilidade. Ao não encontrar esse cara com tanta facilidade, o mercado sul-americano pode ser muito interessante e o departamento de scout do Palmeiras ou o departamento de futebol do Palmeiras tem feito um excelente trabalho de mapeamento, tá? Principalmente utilizando a Libertadores como base. Assim, eles viram uma coisa que estava de fato no jogo, que esse cara foi muito bem, apesar da equipe dele não necessariamente ter avançado até a final ou até uma fase mais à frente. Não foram atrás, por exemplo, comparando com o que se fala, por exemplo, da possível ida do Advíncula para o Flamengo. Eu tenho jogadores da mesma característica, tenho 3 caras no mesmo setor, eu não preciso de mais gente, ou eu preciso reorganizar todo mundo para antes trazer mais gente, mas eu quero o Advíncula. Por quê? Porque ele foi bem na final da Libertadores. Porque ele fez uma boa semifinal da Libertadores. Aí você vai olhar a equipe como um todo, a equipe foi mal pra caramba na Libertadores. Não venceu uma na fase eliminatória. E aí você olha o histórico do cara, o cara foi bem só na primeira fase, o cara não foi bem na segunda. Então, nesse caso, você percebe que assim, é muito mais pelo nome do que necessariamente pela qualidade ou pela complementaridade que você vai ter. No caso do Aníbal Moreno, não. Pela qualidade, de fato, que você está imaginando que ele possa entregar. Se ele vai conseguir entregar ou não, é uma outra característica, mas é o que você está imaginando, a possibilidade de entrega que esse cara vai ter. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu. Próximo.